Vamos lá. Boa tarde. Ligou, ele ligou. Está transmitindo já. Boa tarde a todos. Boa tarde para você que está nos escutando pela web rádio. Boa tarde a você que está nos assistindo pelo Face Live. Eu sou o Carlos Alberto Saad, do Dimensão Treinamentos, em mais uma web rádio Dimensão. E você? Boa tarde. Eu sou Fabiana de Tomás, também faço parte da equipe Dimensão. Estamos aqui hoje para te dar algumas dicas importantes. Acreditamos que todas as nossas dicas são extremamente Mas importantes. essas são as 10 coisas que você precisa se livrar Abandonar. para ser feliz, mas para se livrar, largar de vez. Eu quero ver se vai ser fácil, né? Porque normalmente quando nós falamos em abandonar alguma coisa, largar alguma coisa, trocar o hábito, é algo que parece ser fácil. É possível, mas não é normalmente tão fácil assim, né? Se o som estiver ok, e você que está nos assistindo pelo Face Live, dá um joinha, você que está nos escutando pela web rádio, dá um ok pela web rádio para ver se o som está ok. Tanto um quanto o outro, por favor. Até porque esses dias a gente entrou na sexta-feira, né, numa live para passar um recado para vocês dimensionados e teve uma falha de som. Não tem som, a gente não sabia de nada. Eu já fiz algumas lives, falei tudo. O Carlos fez uma live inteira que ele falou tudo e depois sem som. Não tinha som, fazer o quê, né? Mas acontece, às vezes a transmissão, a nossa internet. Atropelos que a vida nos coloca, e aí como você vai lidar com isso é que faz a diferença. Não estou enxergando se está ok lá, se você estiver enxergando está ok, aqui eu Deixa eu ver. Está ok. Lá no Face está ok. Ok, aqui na web rádio. A gente vai providenciar para o próximo, okay, uma lupa para eu conseguir enxergar o que vocês estão escrevendo para nós. Lá, à distância. Podemos começar a fazer pelo computador, mas tanto faz. Vamos lá, 10 dicas. 10 dicas e será que é possível dar as 10 dicas nessa rádio, Fá? Vamos ver, tentar, vamos buscar, das 10 dicas. Nós acreditamos que o importante é que a gente consiga passar a maior quantidade de informação útil para você. E se a gente não conseguir passar essas 10 dicas hoje, quarta-feira que vem a gente se encontra e continua. Com certeza. É gostoso, fica assim aquela vontadezinha de saber o que vem depois, né? E aí também dá pra você ir treinando, você já vai abandonando essas dicas que a gente conseguiu dar hoje, aí a partir da semana que vem abandona as outras, e assim vai. Vai de pouquinho em pouquinho, né? Então vamos lá, vamos na primeira dica, anotada aqui, a primeira dica para que você precisa... Antes da dica, eu acho que a gente podia conversar rapidinho uma coisa sobre o que é ser feliz. Né? Que a gente vai dar 10 dicas de coisas que você precisa abandonar para ser feliz. Exato. Você acredita que pode ser feliz? Alguém é feliz? Essa é uma boa pergunta, né? O que é ser feliz? Quando você está feliz? Quanto tempo você fica feliz? O que é felicidade, né? Porque as pessoas elas têm assim, eu quero ser feliz. E acho que vai estar no estado de alegria, que é diferente de felicidade. Alegria é uma coisa, felicidade é outra. Pelo resto da vida. Aquela pessoa é feliz, ela tá sempre sorrindo. Quem disse que quem está sempre sorrindo é feliz? E mais ainda, você já viu dentro dos treinamentos, quando você pergunta qual é o seu objetivo, a pessoa levanta a mão, é ser feliz, o outro é ganhar mais dinheiro. Não é objetivo, né? Não sabe o que é, mas o ser feliz, eu quero ser feliz. Isso não é objetivo. Porque felicidade, a felicidade é um estado. Eu posso acordar, estar feliz de manhã e à tarde acontecer algum problema na minha vida, algum acidente, e naquele momento eu não estar mais feliz. Minha felicidade foi embora, vem a tristeza, vem a raiva, vem qualquer outra emoção. E a felicidade normalmente está associada à alegria, mas não em todos os momentos. A felicidade pode estar associada a um momento de amor, que não necessariamente tem alegria. O que é importante é ficar claro que felicidade é um estado e não a identidade de um ser. Você, como ser, tem identidade. Na sua identidade tem o seu nome, quais são as suas características, isso é identidade. E felicidade não é identidade, é um estado. A gente está se aproximando agora No Limite da Honra, estamos ali pertíssimo, que é um treinamento que acontece todo ano em novembro, uma vez só por ano. E a frase desse treinamento, que na verdade foi nos dada de presente de um
treinando, que saiu do primeiro no Limite da Honra. A frase que a gente usa até hoje, a frase dele foi a seguinte: eu descobri neste treinamento que ser é diferente de estar. E se você prestar atenção nessa frase, é uma frase extremamente profunda, porque separa identidade de estado. E felicidade é um estado. Você pode ser bem resolvido consigo, pode ser satisfeito com quem você é, você pode ser orgulhoso de quem você se tornou, reconhecer as suas características, isso é identidade, o seu comportamento consigo. Agora, estar feliz são pequenos momentos na sua história, e são pequenos mesmo, são poucos, em que você encontra o amor ou a felicidade, são estados de bem-estar que vão ajudar você a descobrir e a ser. Bem, aí tem uma coisa, se a felicidade é um estado, ou pelo menos a alegria é um estado, ou estar, estou feliz é um estado, se é um estado é necessário que nós, normalmente, que o ser humano precisa conquistar, momento a momento, porque os fatos acontecem, e aquele fato, mediante a sua resposta, mediante aquilo que você tem condições de como perceber o fato, você vai responder de maneira adequada ou inadequada, ou você vai dar feliz ou não, como por exemplo foi o fato na sexta-feira passada, a qual nós tivemos um grande obstáculo dentro do treinamento, para se fazer o treinamento. Aquilo não mudou a felicidade. Nós buscamos recursos, buscamos soluções para tal coisa, conseguimos encontrar. Não perdi a felicidade. Quer dizer que naquele momento nós estávamos felizes? Não. A gente estava vendo outros estados. Preocupação, em busca da solução, uma certa frustração, talvez em algum momento tristeza por não poder estar com vocês. Mas isso não quer dizer que nós deixamos de fazer aquilo que amamos. Nós deixamos de lado aquilo que nos alimenta. Então vamos trocar o seguinte, ó. Nós vamos dar para vocês 10 dicas do que você precisa abandonar para estar de bem consigo mesmo, para estar satisfeito com a sua vida. Até mesmo para que quando chegar um fato e o fato estiver na sua frente acontecendo, você possa reagir de uma maneira adequada, que de repente esse seu estado de felicidade ele não se vá. Ele pode até naquele momento não estar legal, mas que você busque soluções para que ele volte, que foi o que aconteceu com a gente agora recentemente, entendeu? Então assim, isso é muito, muito interessante, porque a ideia é buscar a tal da felicidade. A tal da felicidade, ela está aí. O ser humano, quem é que não faz alguma coisa em busca da tal felicidade? O ser humano caminha a sua vida inteira em busca da tal da felicidade. O que acontece é que a felicidade é algo subjetivo e muitas vezes a pessoa, ela quer viver a felicidade que ela acredita que o outro vive ou que ela acredita que o outro viveu. Mas ela não tem uma relação de experiência com a felicidade que ela acha que ela quer ter. E ela já teve um monte de momentos felizes e não sabe nem reconhecer, porque ela não tem, para ela, o que é essa felicidade? O que é esse momento? Exato. O que nós queremos dizer para você é o seguinte, são 10 dicas do que você precisa abandonar no seu mundo interno, reformular e rever aí dentro, para que aí dentro esteja tudo bem, tudo em paz, para você viver bem no mundo externo. Não adianta procurar a tal felicidade no mundão aí, não. Ela tá de dentro para fora, sempre. Nós nem começamos a falar, você imagina quanto papo vai em cada Então, item. a gente vai ter muito pano para manga. Então, a primeira coisa que você pode começar a pensar, antes das dicas, é: o que é felicidade para mim? Qual o momento feliz que eu tive na minha vida? Eu vou dar um exemplo. Um dos momentos mais felizes, são 2, na verdade, que não dá para comparar, da minha vida foram o nascimento dos meus filhos. Junta um monte de emoções com um monte de sentimentos e que me trazem uma sensação plena de felicidade. Então, eu ia falar mapa, mas eu não sei se todo mundo vai entender, mas o meu conceito de felicidade plena, até de um certo êxtase, vem desses momentos. Então, eu tenho o meu ponto de partida. Então, quando eu digo eu quero
ser feliz, eu imagino estar num estado próximo ao que eu tive naqueles 2 momentos. É legal não confundir, como você falou, felicidade com alegria. Eu posso estar feliz e não estar alegre. Eu posso estar alegre e não estar feliz. Não estar feliz. Tem muita gente que está dando eu risada. Posso estar triste porque aconteceu algo muito sério na minha vida, mas estou dando risada, buscando uma alegria, assistindo uma comédia. No velório acontece muitas vezes isso. A pessoa começa a contar piada. Traz uma certa alegria, mas não quer dizer que ela esteja feliz. Feliz naquele momento. Então, assim, é legal a pessoa ter essa noção. Quer começar? A gente quis falar tudo isso antes de começar, porque fica tão banal, né? Ser feliz é uma coisa tão fácil, tão simples. E as pessoas ficam procurando a felicidade, mas elas nem sabem o que é felicidade. Aí mas é só ver. É frustrante. Vamos pegar no dia a dia, principalmente nos dias de hoje, como é fácil ser feliz. A gente vai vendo a quantidade de pessoas com depressão, a quantidade de pessoas estressadas, a quantidade de pessoas que estão em conflitos com seus relacionamentos e muitas vezes por nada, por uma má comunicação. Quantas pessoas, e a quantidade aumenta cada dia de pessoas tomando remédio para poder buscar um tal equilíbrio supérfluo. Remédio é importante em crise. E quantas vezes eu ouvi, eu ainda não tomei meu comprimidinho da felicidade hoje. Quer dizer, muitas, não foi uma, nem duas, nem três, nem de uma, nem de duas, nem de 3 pessoas, foram de muitas pessoas. Então, quando falamos de felicidade, não é algo tão... Ele pode ser banal, a palavra, como amor. Amor, você fala eu te amo, é banal, eu te amo, mas quantas pessoas têm a coragem de chegar para a pessoa que ama e falar eu te amo? Para os filhos, para os pais, quantidade enorme de pessoas que estão com eu te amo engasgadas. Aí a pessoa morre e fica no caixão, eu te amo, não adianta nada, já foi. Então, assim, essas são palavras banais, porém, que o ser humano procura. E agora, a Fabiana falou, é de dentro para fora, é necessário uma mudança interna. É um dos motivos que existe dimensão, é exatamente essas mudanças internas, onde eu, Carlos, encontrei essas mudanças internas. E vai de você agora, claro, vai de cada um buscar também essas mudanças. É uma busca constante. Não para. É uma busca constante. É um aprendizado se todo compreender dia. E essas dicas todas que nós vamos dar para vocês, abandonei essa, né? Ou vamos começar aí, vai. A primeira dica é abandonar crenças limitantes. A gente vai falar sobre o que é uma crença limitante, mas crenças limitantes, não é uma. Mas, então são muitas, então já vou desistir? Não. É uma por vez. É reconhecer uma por vez. Assim como todas as outras coisas que nós vamos falar. Porque quando você diz em abandonar, é quando você tem que deixar de lado, quando aquilo tem que deixar de fazer parte da sua vida. Quando para de fazer sentido. E mais ainda, quando para de pilotar quem você é. Quando para de dizer quem você é e como você tem que agir. Essa é a ideia do abandonar que a gente vai falar aqui agora. Deixa eu te contar no comando. Crenças, para você que está nos assistindo e não nos conhece, para nós, crenças é tudo aquilo que você acredita, tá? Porque quando a gente fala crenças limitantes, não está falando de religião, não. Crença também é. Se você acredita que seu nome é uma crença. Você está acreditando numa coisa. Então, tudo que você acredita é uma crença. Então, quando você fala abandonar também requer, não é só, vou deixar de lado. Você não é uma peça de um jogo, de uma peça de quebra-cabeça, é uma peça de quebra-cabeça, mas não é uma peça de quebra que você pega a peça e joga fora. Não. É necessário entender esta peça, compreender esta peça e, se você achar necessário, ressignificá-la. O interessante é que a crença, sendo tudo que você acredita, ela pode ser positiva, ela pode ser impulsionadora, e essa você precisa manter. E muitas vezes a pessoa nem sabe disso. E o que a gente está falando é de crenças limitantes. São ideias, né? Aquilo que você acredita que, num determinado momento da sua vida, surgiu mentalmente uma imagem, ou um recado, uma voz interna, que nem sempre quer dizer com a realidade, nem sempre quer dizer que é real, mas que você passa a acreditar piamente, sem questionamento. Um exemplo do que a gente ouve muito, né? É muito. Eu não sou capaz de realizar determinada tarefa. Ou eu não mereço. Isso é uma crença. Em algum momento da história dessa pessoa, ela passou a acreditar na ausência dela de capacidade para realizar aquilo. E para ela é tão verdade que por mais que você prove por A mais B que ela pode fazer aquilo, se ela não se questionar,
não abrir essa crença, não rever este conceito, você pode dar todos os instrumentos, ela não irá conseguir realizar. É importante que você pegue um papel, e quando eu falo papel, não é abrir o seu computador e fazer no Word, não. É pegar um papel, pôr a mão, caneta, e escrever quais são as coisas que te limitam, quais as sensações ou comportamentos que te limitam para começar a achar a crença. Eu vou dar um exemplo meu, já dei aqui várias vezes na rádio, mas é alguma coisa que para mim foi muito forte. A minha timidez. Se eu não tivesse mexido nessa crença, eu não estaria aqui, mas nem a pau. E era algo que me fazia sonhar, e eu queria ter momentos de felicidade, e não me permitia, porque eu tinha uma crença que as pessoas iriam me criticar. Mesmo com as oportunidades acontecerem, as possibilidades. Então as pessoas falam muito assim, é porque eu não tive oportunidade na vida. Eu não tive a possibilidade disso. Será? A primeira imagem do tímido é, a pessoa vai me criticar, eu não quero me expor. Só que abaixo dessas pessoas vão me criticar, tem muito mais, foi onde eu comecei a descobrir. Então assim, o fato de não me permitir me expor, eu estava com medo. Na realidade, o único crítico que tinha, que eu descobri, foi eu mesmo. Eram as minhas vozes internas, a minha fala interna, o meu diálogo interno é que me criticava. Esse foi um exemplo de uma crença limitante, que realmente foi ressignificada. Graças a Deus eu estou aqui hoje falando com você, como qualquer pessoa. E é uma delícia estar livre de uma crença que limite. Liberdade. E o que acontece com essa crença? Ela faz com que todo o seu organismo, todo o seu comportamento funcione de acordo com aquilo que ela está te dizendo, mesmo que não seja real. São várias, né? Crenças limitantes são tantas. Tem muitas. Você vai fazer com relação ao dinheiro, né? Dinheiro é sujo, com relação por exemplo. ao dinheiro é sujo. Ou então, assim, para você... Manga com leite faz mal, é uma crença. Manga com leite faz mal. Passar embaixo da escada dá azar. Isso é uma superstição? Mas tem muita gente que acredita nisso piamente, sem duvidar. A ideia de pensar em passar por baixo da escada, mesmo que tenha um pote de ouro esperando do outro lado, é simplesmente inaceitável. São fatos da nossa vida que criaram essas ideias, esses conceitos, e as nossas crenças e os nossos valores geram nossa identidade, que é diferente do que a gente estava conversando sobre a felicidade, que é um estado. A gente está falando aqui de identidade, de quem somos. Um exemplo, não importa o nome, mas um dos exemplos que nós temos, uma das crenças que nós falamos, a pessoa, muitas vezes ela acaba não se achando merecedora do sucesso. Isso é muito comum. Aí você fala, como a pessoa ela se sabota e não quer o sucesso? Do sucesso, ou do sonho, ou de qualquer coisa. Né? Às vezes não é consciente, é inconsciente, essa coisa é tão forte. Como, por exemplo, uma pessoa, ela descobriu que o que pegava para ela, por exemplo, era ser melhor do que o pai, financeiramente. Ela não poderia ser melhor que o pai financeiramente. Então, isso já era uma crença interna. Ela não sabia que isso estava exposto, mas ela se dirigia exatamente para que ela não pudesse jamais ser igual ao pai. Devia vir uma coisa assim, é inaceitável que você seja em algum instante isso. E mesmo que ela tivesse capacidade para isso. Sim, né? Esses são exemplos. Então, é importante você identificar as crenças que te limitam, faça uma lista, e identifique essas crenças e vá atrás, porque você vê o primeiro item dos 10, e é um item muito forte, o de crenças limitantes, porque isso impede o ser humano não só de conquistar aquilo que deseja, como impede também o ser humano de conquistar momentos de felicidades. Porque muitas vezes num fato, você quer ver, eu vou dar crenças, e nós tivemos aqui em casa exemplos desta crença machista. A mulher não pode ser melhor que o homem. Nossa. Um conhecido nosso, né? A Fabiana ficou com uma cara... Eu fico doida. Fica, mas não pode falar nada, porque é a crença dos dois. Aí você vai fazer o quê? O relacionamento... E era muito verdade no casal. E ponto, Os dois acreditavam. Ela acreditava que não podia ser melhor que ele, e ele acreditava que ela jamais seria melhor que ela. Ponto. Isso é uma crença. Agora, como é o relacionamento? Claro que o relacionamento abalado, o relacionamento com conflitos, mas é uma crença e limita a busca da felicidade. Então, assim, são várias crenças. É necessário a pessoa ter a coragem
eu vou além, a ousadia de descobrir quais são as suas crenças, porque não é fácil. Agora, o fato de descobrir não significa que você vai mexer com ela. Primeiro é descobrir, e depois você decidir, o ser humano decidir se vai querer fazer alguma coisa. É onde bate os treinamentos. Os treinamentos, eles, às vezes a pessoa faz um treinamento, 2 e fica receosa. Por quê? Porque começa a mexer na mudança, e às vezes as pessoas não querem, elas não querem mudar. A pessoa tem um cancro no pescoço e não quer tirar aquele coisa que incomoda, quer ficar com algo que incomoda. Vai entender o ser humano. Mesmo porque existem algumas que são muito a base. E lidar com aquela crença é perder a identidade. Chegar ao nível de falar, não sei mais quem sou. Então precisa realmente você olhar, vamos pensar, né? São dicas que a gente está dando e são coisas que a gente conversa com você para que você comece a ter um conceito, uma percepção do que está comandando aí a sua vida, do que está comandando sua história, seus pensamentos. E as crenças estão aqui em primeiro, por quê? Porque elas são o começo mesmo, são as bases. E elas vão interferir em todos os outros itens que a gente vai conversar a partir de agora. Não, e as crenças, elas são importantes. Nós dependemos, é o nosso esqueleto emocional, comportamental. É a nossa base, é a as nossa nossas base. crenças e os nossos valores. Aí tem pessoas, isso você falou importante, tem pessoas que acham que vou tirar essa crença, vou ficar sem crença. Não, você vai simplesmente alternar esta crença. Vai fazer com que ela, em vez de ser negativa, ela seja positiva. Você vai entender a respeito dele. Eu não deixei de ser tímido, eu superei a timidez, eu compreendi a timidez e hoje ela me impulsiona. Por incrível que pareça, eu não perdi a timidez, ela me impulsiona. Apenas eu mudei a minha forma de ver o mundo, interno e externo. É legal isso. E às vezes, algumas você pode eliminar mesmo. Eliminar, porque não vai te servir de mais nada, você descobre, caramba, isso não serve de nada. Mas existem algumas que você amplia, você abre a possibilidade. Nesse contexto, essa crença aqui vai continuar me servindo. Por exemplo, num contexto profissional. Mas se eu continuar agindo assim na minha família, por exemplo, quem fala mais alto, vou colocar assim, ó, vamos supor, quem dá a última palavra é quem decide. É uma crença, certo? Que de repente, num contexto profissional, quando você é um gerente ou você é um líder, alguém precisa tomar a decisão final, senão vira um caos, né? Todo mundo querendo decidir, ninguém decide nada. Então, se de repente você tem essa crença no trabalho, isso vai funcionar para você, ok. Mas dentro da sua família pode, de repente, te separar da sua esposa, dos seus filhos, criar situações de atrito entre pessoas que você gosta. Então, essa crença dentro deste contexto continua me servindo, vai continuar me ajudando. Enfim, mas dentro da minha família ela precisa ser abandonada, porque lá ela está sendo limitante. Ela está me causando situações que estão me pedindo estados e situações de felicidade. Estão fazendo com que eu não tenha um bom relacionamento com as pessoas que eu amo. Então não estão me satisfazendo, eu não estou feliz comigo, não estou satisfeito comigo. O microfone caiu. Ou seja, naquele outro contexto a gente precisa mudar. Por isso que falar de crenças é bem amplo, e é claro que a gente já até fez uma rádio sobre crenças. A gente já fez? Fizemos. Já. Mas daria pra gente fazer um ano de rádio toda quarta-feira só sobre esse assunto. Porque é muito amplo, e se a gente ainda fosse pegar exemplos de crença, em como você conseguir olhar para essa crença, quais são as possibilidades que você pode rever essa crença, ampliar essa crença, ou abandonar essa crença, seriam imensas. E é por isso que nós, Dimensão, estamos desenvolvendo um treinamento que será lançado em breve, janeiro ou fevereiro, a nossa ideia, só para a gente conseguir trabalhar a fundo as crenças e valores, que vão fazer com que a gente trabalhe a identidade, você saia de lá feliz, entendendo quem você é. Aguarde. Mas você vê, esse foi o primeiro item a ser abandonado, transformado, ou ressignificado, do jeito que você escolher, tá? Mas esse é só o primeiro, dos 10, ainda restam uns 9. Vamos no próximo? Sim, vamos para o próximo. Eu abro aqui. Deixa eu só, para encerrar as crenças, o primeiro passo é você buscar identificar aquilo que vem na tua cabeça quando você faz... por que eu não consigo falar com o meu chefe, por exemplo, né? Por que eu não consigo dizer não para determinada pessoa? E a gente, nesse momento, vai falar para você perguntar o porquê mesmo, porque o porquê que vai buscar as suas crenças.
Depois que você identifica, é compreender da onde vem, em qual contexto ela está se encaixando, em qual contexto você usa o que serve e aquilo que não serve. Para aí sim entender aonde você pode abandonar, em qual contexto dá para abandonar e aquilo que não te serve. E é óbvio que a gente está falando isso muito rapidamente, que é para você ter uma ideia de que isso existe com você e não é impossível. Identificar, às vezes, na verdade, identificar a crença às vezes é o mais difícil. Porque nós criamos um sistema de rodeio, a própria crença, para ela não ser alcançada, a gente cria um sistema de patinar, que a gente chama, que você fica patinando nas questões para não chegar lá no cerne, né, naquilo que ela realmente é. Às vezes identificar é mais difícil do que você compreender e transformar a crença. E não busque um profissional ajuda para poder mexer com a crença, tá? Nós estamos aqui, nós trabalhamos crenças em todos os nossos treinamentos, mas não especificamente a crença, com esse conteúdo específico, com essa ideia, que é por isso que a gente vai lançar um treinamento novo, mas a gente tem todos os treinamentos para você buscar descobrir as suas crenças, e descobrir as crenças faz parte do desenvolvimento pessoal. A gente tem os atendimentos ou os treinamentos individuais, existem 1001 possibilidades para você começar a olhar para esse primeiro item. Só não faça em casa sozinho, porque é a recomendação dele, não faça isso em casa. Não, buscar compreender a sua crença, ok. Buscar sim, eu digo assim, buscar trabalhar a crença e tentar, porque a não ser que você tenha as ferramentas. Claro que alguns de vocês que estão nos escutando, que já passaram por alguns dos nossos treinamentos, tem algumas ferramentas que auxiliam vocês a identificar e algumas crenças, talvez você consiga fazer isso de forma automática. Isso é um bônus, um plus, que os treinandos que participaram dos nossos treinamentos recebem nos nossos finais de semana e nos nossos encontros. Nós já conversamos muito a respeito do Dimensão, especificamente Dimensão, o quanto Dimensão ele oferece de técnicas e ferramentas para os treinandos. Realmente, nós já até fizemos algumas reuniões, buscando, será que nós estamos oferecendo demais? Porque assim, nós percebemos que aí fora não tem tanto isso. As pessoas elas fazem com que o ser humano mude de estado, mas não geram ou não informam como isso é feito. E não oferecem as ferramentas. E realmente nós oferecemos essas ferramentas. Por isso que os treinandos, quando chegam no quarto, quinto nível, eles mesmos já estão no automático, inclusive conseguem ajudar outras pessoas pelo menos, se não a buscar, se não a transformar, a buscar. Inclusive vocês que estão assistindo no Face Live ou que estão ouvindo na rádio, deem esses depoimentozinhos aí na nossa transmissão. Isso é importante. Né? Você que já participou do nosso treinamento, o que você aprendeu aí que você usa no seu dia a dia? Quantas ferramentas você já aprendeu que você usa e que fazem diferença? Vamos compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que talvez não nos conheçam, aquelas que você quer iluminar o caminho, para que eles saibam, né, o que você já aprendeu, o que você já viveu. E não seja só o nosso blá, 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 blá. Aqui. Mas vamos para o segundo item. Vamos para o segundo item, vamos. Ele quer ir logo para o segundo item. O segundo item eu gosto muito, porque aqui, assim, o segundo item é viver no passado, morar no passado, ficar no passado. Então, e é bem assim, é morar no passado. Fez a casinha lá e não sai de lá de jeito nenhum. Como é chato conversar com pessoas que, porque o dia que eu fui, o dia que eu tive, o dia que sei lá o que, é sempre no passado. Tem pessoas que moram no passado e não conseguem sair do raio do passado para viver o presente. E vivem de passado. E o passado é extremamente limitante. Aquelas histórias de casais, não, mas você fez isso comigo, né? O ano passado você não me deu parabéns no dia do nosso casamento. Então, aí no ano seguinte, tem muito isso, né? Você tem machista muito. No ano seguinte faz toda uma surpresa. Amei, mas o ano passado, né? O ano passado você falhou. Eu não vou esquecer isso jamais. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Eu não vou esquecer isso jamais. Até mesmo em relacionamento, tem pessoas que não esquecem o relacionamento passado e querem começar um novo. Não vai. Enquanto realmente não conseguir se livrar deste passado, entender, aprender com ele e deixar o passado no passado. Eu escuto pessoas, porque o dia que eu fui feliz, vai ser sempre naquele dia lá atrás, ele não busca uma outra alternativa para a felicidade, porque nada vai servir, porque ele fica naquela comparação de estar vivendo o passado. E o passado passou.
e tem o seu propósito, tem a sua intenção. O que aconteceu no seu passado formou quem você é e tem uma intenção, que é fazer com que você aprenda, use aquilo que serviu e aquilo que não serviu mais é para ser deixado para trás. Isso. Todo momento da sua história tem um momento de amor e de aprendizado, por mais difícil que seja. É isso que precisa ficar guardado no seu consciente para que você traga para a sua vida no dia a dia toda vez que você precisar. O resto, as sensações ruins, os sentimentos ruins, o sofrimento, a dor, precisam ser ressignificados, compreendidos e deixados para trás. Porque é como se fosse uma âncora. Se cada coisa do seu passado é uma bolinha que se prende ao seu pé e você não consegue sair do lugar, porque fica cada vez mais pesado. E quanto mais velho, mais pesado. Quanto mais velho, mais pesado. E aí menos você se movimenta, menos você consegue sair e ser e acontecer no mundão aí fora. Existe uma maior, que é o seguinte: tudo tem começo, meio e fim. E as pessoas não aprendem isso, que tudo tem esse ciclo. A vida é um ciclo, nós temos começo, meio e fim. O relacionamento tem um começo, meio e fim. Muitas vezes a prosperidade tem um começo, meio e fim. Não significa que tem começo, meio e fim, que você não vai recomeçar. Existem os recomeços, existem outras coisas. Mas o viver no passado, você que está nos assistindo, você que está nos escutando, quantas pessoas você conhece que vivem de passado? Quantas pessoas que você começa a comentar alguma coisa, puxa, olha, eu fiz uma viagem, eu vou fazer uma viagem, sei lá, para os Estados Unidos. Um dia eu fui. A pessoa sempre foi no fui. Ela no programa, o vou também. Ela vive no fui, no tive, naquilo que aconteceu. E a riqueza dela é apenas aquela. Ela não busca riquezas novas. E parece que aquilo fica como uma âncora, né, Fá? Eu conheço várias pessoas que são assim, é algo que é triste. E o passado, é triste. Ele é importante. Claro, tem uma coisa que é extremamente complicada, até desse item, né, de abandonar, ficar morando no passado, porque a gente traz muita coisa do passado consciente, que são as pessoas que ficam falando. Mas, infelizmente, nós temos situações do nosso passado que voltam e fazem a gente morar nesse passado de maneira inconsciente. Você não consegue agir ou não consegue fazer algo de um fato que você nem se lembra que aconteceu. Mas foi tão marcante na sua história que gerou ou uma crença limitante ou um comportamento limitante que você não consegue superar. E aí é preciso sim você não morar nesse fato, mas se dar a oportunidade, acompanhado de um profissional, de revisitar esse fato. E ao revisitar esse fato, hoje, adulto, com uma outra percepção, com uma outra capacidade, com outros recursos, porque a maioria desses fatos difíceis, eles aconteceram na infância, a gente já falou bastante disso na rádio, revisitar esse fato, recompreender esse fato, e aí sim, trazer esse fato, as coisas que são importantes de forma consciente, para você transformar esse comportamento. Não falou tudo, não tem nem o que falar. Eu ia falar de comportamentos limitantes, mas é isso. As coisas vêm na minha cabeça, a gente está em sintonia, entendeu? Ele pensa em falar e eu já falo. Isso é uma coisa que a gente pratica há muitos anos. Então, agora podemos passar para o próximo episódio aqui, pelo próximo... achei que fosse mais longo até morar no passado. Então, você que está morando no passado, faça suas malas, prepare-se, compre uma passagem para o seu presente, tá? Essa é a melhor maneira. Embarque para o seu presente. É fácil? Não. Venha nos buscar, venha nos procurar, pelo menos os treinamentos. Fiz um treinamento. São 5 níveis e ainda nós vamos fazer agora mais um treinamento. E venha, porque nós temos tantas coisas, eu tenho tantas coisas ainda, que ainda estão no passado, e dia a dia, a cada fato, a cada vez que um comportamento me limita, eu vou buscar no meu passado, por que aquilo está me limitando? É dia a dia, e eu espero até o meu último segundo de vida estar buscando cada vez mais, estar vivendo o momento presente, que é uma dádiva. E o ser humano não aproveita. Como agora, eu estou extremamente feliz de estar na rádio. Está acabando a rádio, já comecei a ficar, que eu vi os minutos ali, já passou dos 30 menos, né? Então, já está acabando a rádio, tem que esperar a próxima semana. Eu me sinto muito feliz, realizado, estar fazendo aquilo que a gente gosta, né? Então, assim, você vê, viva o momento presente. Agora também tem o
Não, aí ganha-se, né, o ticket para o presente, só que tem gente que pula. Ah, peraí, vou sair do passado. Opa, então agora eu vou direto e só me preocupar com o meu futuro. Isso. Que é a terceira coisa que você precisa abandonar para conseguir estar satisfeito com você. Não é pensar no seu futuro, mas são as preocupações com o futuro. Olha a diferença. Eu não vou estar aí. Um planejamento futuro é uma coisa. Você sonhar, desejar, criar memórias futuras, ter metas e fazer com que essas metas se tornem internamente realidade, para que você se conecte, né, com o universo, com toda a sua volta, para que aquilo aconteça. Ok, yes, a gente adora isso. Inclusive, a gente está aí nas portas do Expandindo a Sua Visão, onde você faz isso na prática. E a minha filha estava assistindo, a Luizinha estava assistindo um seriado esses dias, ela falou assim, mãe, eu preciso anotar essa frase. Qual é a frase, filha? Eu estava copiando aqui agora, mas assim, o melhor aprendizado é aquilo que você aprende em suas vivências. Essa é a nossa filha. Com 13 anos Essa é a nossa tá filha. pegando coisas boas. E ela falou assim, mãe, é isso mesmo, porque quando eu coloco em prática, eu aprendo muito mais que quando eu fico só ouvindo o professor falar. E aí, no Expandindo a Sua Visão, no Expandindo a Sua Visão, eu estou falando rápido porque eu quero dar conta de falar tudo e ainda deixar o Carlos falar. Pode falar. A gente coloca isso na prática, você rever o seu planejamento que você fez lá no Winner Training e criar essas memórias futuras. Isso é uma coisa legal. Agora, você se preocupar, ou seja, você vai se ocupar com algo que ainda não aconteceu, gastando tempo, energia com o futuro, isso sim precisa ser abandonado. Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque nós estamos para marcar uma palestra sobre ansiedade. E claro, quando você preocupa, ou fica preocupado com algo que ainda não aconteceu, isso vai lhe trazer ansiedade. E ansiedade é algo que você pode usar a seu favor. Nós vamos marcar a data, nós tínhamos praticamente já marcado, mas com alguns obstáculos que nós tivemos e algumas coisas de saúde, acabamos desagendando, se é que existe essa palavra. Mas ainda é esse ano, hein? Esse ano. Esse ano. A gente tem... De ansiedade. Nós já estamos quase no dia 20 de outubro, o ano está acabando, mas ainda tem da gente fazer muita coisa. Então, assim, essa preocupação também mostra o quanto a pessoa ela não mora no futuro, mas ela acaba simplesmente trazendo as amarguras do futuro, essas mágoas, essas angústias do futuro. Olha que ele nem viveu. Olha que legal. Ai, deixa eu chorar, né? Você imagina a pessoa, ela traz esse sofrimento que ainda não sofreu, mas ela traz sofrimento para o presente, vivencia no presente algo que ainda não aconteceu. Isso é insanidade, pelo amor de Deus. Você quer um bom exemplo disso? Tenho certeza que você que está ouvindo ou que está assistindo já passou por isso. Você tem uma conta para pagar daqui a uma semana e você não tem a mínima ideia de como você vai fazer isso. Noites sem dormir. Certo? Momentos sem ser vividos de felicidade, com essa preocupação na conta. Oh, meu Deus, olha eu e esse microfone de citei. Espera aí que agora eu preciso ajeitar o microfone. Fabiana, quer dizer então que eu não... deixa a vida me levar. Não é isso. Quais são as possibilidades de que você consiga executar isso? Qual é o planejamento para isso executar? E às vezes acontece, e acontece de acordo com aquilo que você coloca para o mundo, de um dia antes, ou de uma semana antes, ou de 2 dias antes, você receber algo que você não esperava. Um presente aí do universo, ou uma negociação, uma possibilidade para solucionar o problema, porque o problema é o dinheiro para. Mas isso não quer dizer que você ficar pensando que você não tem o dinheiro, vai trazer o dinheiro para você. Ao contrário, você vai continuar sem dinheiro. Sem dinheiro, e sem conseguir a solução. Você não orbita a solução, né? Você fica orbitando o problema. Mas mais ainda, vamos ver outro caso. De repente, o presidente te chama para uma conversa, para uma reunião. Ou o diretor, ou alguém de um cargo acima, para uma reunião amanhã. Você vai passar a noite inteira. Normalmente o ser humano tem aquela capacidade pessimista de achar que vai ser demitido, que vai levar bronca, que vai... Quando de repente pode até acontecer, tá? Pode até acontecer. Não, ou pode ser uma promoção, mas as pessoas sofrem com algo que não sabem. Pode ser um pedido de uma ideia, pode ser um pedido de ajuda, a gente pode ser sabe. até a demissão, sim, pode ser até alguma coisa ruim, mas a pessoa fica sofrendo até chegar aquele momento.
sem saber. Este sofrimento que a pessoa consegue ter a capacidade, o ser humano é o único animal que tem a capacidade de trazer sofrimento que não existiu, que ainda vai existir para o presente. É o único, a gente já conversou numa rádio, o ser humano que tem a capacidade de compreender e ter essa percepção de tempo futuro. Nós criamos o gerúndio, né? Então é uma coisa muito complicada. Estou sofrendo. O animal sofre. Eu vou de novo fazer uma propaganda aqui. O Expandindo a Sua Visão, que acontece esse final de semana, lá você também aprende uma ferramenta para ajudar você a fazer esse planejamento mental de como vai ser a sua reunião com o seu chefe, de como você quer que aconteça, quais são as possibilidades que você tem de, se acontecer isso, eu vou responder isso, se ele falar isso, eu vou falar aquilo, e aí você dorme depois tranquilamente uma noite de sono bem Tem gostosa. gente que está assistindo que já passou por Expandindo e já dá fez um coraçãozinho para mim aí, quem já usou a ferramenta. Põe nos comentários o que você passou, como isso funciona, é muito legal. A possibilidade dessa programação vir a acontecer ao próximo disso, ela é muito grande. Então, assim, porque o Dimensão, ele trabalha com dinâmicas, e as dinâmicas, elas são vivenciais, é uma vivência. E o treinando vivencia, ou ele aprende ou não aprende. Olha lá, que lindo, quanto coraçãozinho, ó. Valeu! Ou ele aprende ou ele não aprende. Se ele aprendeu, ele vai colocar ele o que ele aprendeu, é um ser humano como você. Se ele não aprendeu, ele vai falar, não aprendi nada, e pronto, vai fazer o quê? E se ele aprendeu, como a gente diz sempre, se alguém é capaz de fazer, você também é capaz. Sim. E se ele aprendeu, você também pode aprender. Basta se abrir a possibilidade de estar presente, de buscar o desenvolvimento pessoal, de buscar essas técnicas e ferramentas que vão fazer diferença na sua vida, com certeza. Eu garanto para você que com certeza vão fazer diferença na sua vida. Até porque, eu e o Carlos, a gente sempre fala isso, que nós não usamos em nossos treinamentos em nenhum contexto algo que nós não tenhamos vivenciado. Sim, e incrivelmente tem coisas que nós acabamos adquirindo de conhecimento que não funcionam, por exemplo, bem para mim, mas que funcionam bem para o Carlos. E a gente busca, ou para o França, ou para a Lília, ou para o Xavier, ou para a Cida, ou para o Daniel. Mas a gente busca mesclar aquilo que serviu para cada um, até porque somos todos pessoas diferentes, existem pessoas diferentes, e aquilo se adaptar, se adequar para que faça diferença na sua vida. E o Carlos tinha dito, ele fez uma previsão de futuro e que nós conseguiríamos falar só 3 itens. Eu falei, imagina, a gente vai falar 5. Inclusive eu queria fazer uma pequena reunião com você aqui, a respeito exatamente do tempo que nós temos e para falar do próximo item. Até vou deixar para você o próximo item, mas a Fabiana adora esse próximo item. Que é exatamente... Vai mais a meia rádio da próxima rádio. Com certeza vai mais de meia hora, e é lindo, eu também gosto, e é uma área que a Fabiana atua lindamente, profundamente, que são as nossas vozes internas, são as nossas frases internas, palavras internas, é aquilo que nós conversamos com nós mesmos. Nós conversamos com nós mesmos, somos loucos, nós conversamos e muito com nós mesmos. E isso é uma riqueza, porque quanto mais nós começamos a ter a consciência de quanto nós conversamos com nós mesmos, e o mais legal, quando nós descobrimos que nós temos o controle desta conversa, a hora que você descobre, já é legal, e a hora que você começa a controlar a sua conversa interna, né? Eu vou te falar uma coisa, o seu jogo muda. O jogo da sua vida muda, as regras da sua vida mudam completamente, porque aí você começa a ter o controle, as rédeas, a direção, você consegue ter um mapa daquilo que você realmente quer ser e para onde você quer ir, sem passar por cima de ninguém, sem humilhar ninguém, sem prejudicar ninguém, simplesmente evoluir e conquistar o seu melhor com as suas capacidades e com... não tem essa capacidade, você vai buscar, mas você vai entender que você não tem aquela capacidade. As suas habilidades e as suas intuições. É lindo. Eu já falei muito a respeito disso. Como não vai dar para falar, Fábio? Você já pode quarto falar. Item. Fica para quarta-feira. Abandonar. Fica para quarta-feira que vem. Aqui é até engraçado, né? Porque a gente recebeu... A gente recebe presentes o tempo todo. Aquilo que a gente está esperando ou com a intenção de ter ou de fazer, o universo nos presenteia todos os dias com algo que vai fazer diferença. A gente recebeu esse presente, foram essas ideias, né, essas 10 dicas.
E aqui ele colocou assim, autofala negativa. Eu não gosto muito dessa palavra, autofala, ficou meio estranho, né? Mas assim, essa voz interna negativa. E essa voz interna negativa está diretamente associada à sua crença limitante. Porque ela está só te lembrando daquilo que você não consegue fazer, ou daquilo que você não pode fazer, ou daquilo que você não acredita. Porque muitas vezes assim, nós acreditamos em alguma coisa e essa crença faz com que a gente não acredite mais nada. Assim, isso aqui eles estão falando de bobagem, besteira, que idiotice. Né? E sem abrir a possibilidade de conhecer, de experimentar. Só toma um sorvete de uva. Ah, mas de morango é uma delícia, prova não. O melhor que tem é o de uva. Não adianta você querer provar o de morango. E aí na sua voz interna você vai fazer, por que você vai provar o de morango? Que bobagem, você já conhece o de uva, já sabe que o de uva é melhor, por que você vai provar o de morango? Você entendeu? É disso que a gente está falando. Dessas vozes internas, desse diálogo interno que são as nossas partes, os nossos entes queridos, nossa história de vida que está aí dentro do nosso mundo interno, regendo essa orquestra que é você. Elas são tão importantes que antes de vir as emoções, elas aparecem. Para você ver como é importante a voz interna. Identificar a voz interna. Porque antes... Voltando. Isso acontece. Bom, gente, nossas 4 dicas que a gente conseguiu dar. Não, 3 dicas que nós demos hoje. Espero que tenha feito diferença. Coloque suas perguntas aí. Pode mandar depois. Pode mandar pra gente por e-mail. Entre no nosso site www.dimensãonet.com.br. Nós estamos criando um espacinho lá para você que chama Inspire-se. Faça sua inscrição lá, tem uma newsletter para você receber as novidades deste canal, deste conteúdo. Inspire-se no nosso site. Curta a nossa página do Facebook. E mais importante, compartilhe aquilo que te faz bem. Não seja egoísta, não queira tudo para si. Conte para o seu amigo, conte para o seu pai, para sua mãe. Coloque aí, nem que seja só o áudio na web rádio, para as pessoas à sua volta ouvirem e talvez até entender um pouquinho do que você está vivendo. Porque além da gente conseguir lidar conosco, quanto mais pessoas entendendo qual é o seu momento, qual é o seu presente e ajudando você a lidar com esse presente, a superar os obstáculos e a conquistar os seus objetivos, quanto mais pessoas à sua volta querendo o seu bem, querendo que você dê certo, que dê certo os seus sonhos, que você seja feliz, esteja feliz consigo, muito melhor vai ser essa sua jornada. A partir do momento que você agrega isso. Então, fale a mesma linguagem, faz as pessoas compreenderem o que você está vivendo, o que você está sentindo e aquilo que você está buscando. E nós estamos sempre da equipe Dimensão, junto com você, nessa busca do ser melhor para si e para o mundo. Um beijo enorme. E eu encerro aqui com você. Legal. E conheça o nosso canal no YouTube, canal Dimensão Desenvolvimento Pessoal. Só escrever Dimensão Desenvolvimento Pessoal, vai aparecer os 2 bonequinhos de Dimensão. Ali tem muitos depoimentos, tem muitos vídeos, tem hangouts, tem rádios, nossas webs, os facelifts, pelo menos, né, o que nós fizemos, estão lá no YouTube. Cada vez que faz, eu baixo lá eu subo, né, pro YouTube, pro nosso canal. Então tem muita coisa. Conheça e compartilhe. Quarta-feira que vem continuaremos essas 10 coisas que você precisa abandonar para encontrar ou para estar mais feliz. E a gente não está só dando dica não. Se você quiser, a gente vai de mãozinha dada com você, passo a passo, para que você consiga abandonar um por um. Venha com a gente. Até mais. Abraço. Cadê a rádio ainda? Tá online aqui, eu preciso dar o tchau. Então... Tchau, gente.